Então vamos entrando aí, vamos compartilhando. Que iremos começar aí em breve essa live aí que vai ser maravilhosa. Então, não percam aí. Vamos entrando, vamos chamando o pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Como você está? Parece que dessa deu certo. Eu digo que ao vivo tem essas coisas, né? Pessoal, ao vivo não tem jeito, né? Então é complicado. Pois aí, pessoal, vamos entrando, né? Olha, vamos participando aí. Eu estou bem curiosa aí porque o Rodrigo vai trazer para nós. Vamos chamando aí o pessoal, vamos compartilhando, vamos chamar o pessoal, né? Para estar entrando, olhando a minha live, porque vai ser uma live única, né? Não sei se vai ter reprise. Vou pedir novamente aqui para alguns, tá aparecendo aqui, a gente tem enviado alguns. Vamos mandar então, vou aproveitar para mandar mais alguns então. Tudo bem? Bom, pessoal, fazer uma breve apresentação da minha pessoa. Eu me chamo Rodrigo Figueiredo Bastos, mais conhecido como Rodrigo Bastos, é meu nome profissional. Eu moro em Sete Lagoas, no interior de Minas, perto de BH. Né? Atualmente, misturo terapias integrativas complementares da UniaSelv e sou um dos facilitadores aí, né, do Mahalila, que é uma terapia que assim, não tem palavras para falar o que é esse Mahalila, porque é uma coisa única. Algumas pessoas que já vivenciaram, que passaram, né, tiveram bons resultados, mas vamos aí, pessoal, vamos chamando o pessoal aí para estar participando, clica no aviãozinho aí embaixo, vamos compartilhar a live, que hoje teremos aí uma grande oportunidade, né, a ser trabalhado. Então, pequeno, minha pessoa é essa, então eu já tenho tempo que já estou no caminho da espiritualidade, né, estudo cursos de evocações de magia e magia salomônica, além de, é claro, dedicar um pouco às terapias alternativas, né? Entre elas, sei que tarô, baralho cigano e por aí vai, mas o Mahalila é o que tem me tocado bastante o coração, por assim dizer. Então isso é o que eu tenho a dizer por enquanto da minha pessoa. A gente chama de Como que é quem joga cartas aí, Rodrigo? Fale para nós. Eu sei que você é um mago e como você chama também? Oraculista, isso aí depende do... Oraculista. Isso seria um nome um pouco mais específico, né? Então, pessoal, vamos compartilhar, clica no aviãozinho aí, vamos compartilhando essa live aí, pessoal, porque ela vai ser uma live muito, muito, né, muito inesquecível aí, né, para esse novo milênio aí, esse novo ano que nós estamos iniciando aí. Então é isso. Muito bem. O que eu tenho a dizer? Vai ter no final, eu até vou me antecipar aí, Rodrigo. No final nós vamos ter aí uma jogada. Não saiam da live, fiquem aí que a gente vai fazer uma breve introdução. Eu vou fazer algumas perguntas ali pro Rodrigo e no final vai ter uma jogada aí. Então fiquem até o final. Fiquem conosco para participarem junto aí. Em breve, assim, palavras, Rodrigo, o que é esse Mahalila? Eu não sei bem essa pronúncia, mas assim, você poderia passar para nós, assim, mais ou menos, como que é, como que ela funciona? Vou passar todas essas informações para vocês, não eu se estou curiosa. Passar todas essas informações. Bom, então vamos lá. Oi, Olivia, tudo bem? Bom, então, o Mahalila. O que seria esse Mahalila? Mas antes de falar sobre o Mahalila, eu vou dar uma pequena, breve introdução de uma história chamada Bhagavad Gita, que é onde que deu origem ao Mahalila em si. O que seria o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita, ele é necessário para entender ele, é ter uma mente que a vida, é necessário ter em mente que a vida tem um sentido. Né, que esse sentido está ligado à superação e que esse sentido está
ligado à superação de si mesmo, como um caminho pessoal intransferível. Este caminho tem como ponto de chegada a união da alma individual com a alma universal, com Deus. Então, ou seja, Mahavira vai, Bhagavad Gita, ele vai fundir essa questão da alma individual com a alma universal para a gente encontrar o sagrado, o Deus, por assim dizer. Mas o Bhagavad Gita, além dessa pequena mitologia por trás, ele também houve uma pequena guerra aí dos Kauravas, que tentaram, né, de diversas maneiras, tomar o reino, até que Duryodhana, né, filho mais velho de Dhritarashtra, bolou um plano, um jogo de dados fraudulentos, no qual conseguiu derrotar Yudhishthira e o irmão mais velho dos Pandavas. Yudhishthira foi derrotado e perdeu o reinado, perdeu seus irmãos, sua esposa e perdeu a si mesmo. Então, uma pequena introdução do Bhagavad Gita, porque o Mahalila em si, ele é como se fosse uma batalha, por isso é chamado que ele é chamado o jogo da vida, que é o jogo da nossa própria vida, né? O jogo da nossa vida em si, por assim dizer. Essa pequena alusão mitológica aqui dá para ter um clareio do que se trata todo esse processo aí do Mahalila, né? Mas vamos lá então. Passado 13 anos. Bem interessante isso aí. Vamos compartilhar, pessoal, que tem um aviãozinho aí, vamos compartilhar que vai ter uma surpresa aí no final. Vamos compartilhar essa live aí, porque vai ser algo incrível, né, para a gente estar trabalhando, estudando, se aprofundando, né, em todo esse processo. Eu vou dar uma continuada aqui já, não se esqueçam. Vamos só. E eu tô aprendendo aqui com o pessoal também. Para mim é uma novidade. A gente pode dizer que é uma terapia, Rodrigo, assim, para o pessoal estar sabendo, assim? Sim, de certa forma, o Mahalila, ele é como se fosse uma terapia de autoconhecimento, né? Seja bem-vinda, Bela Astro, né? Que é uma, de certa forma, de autoconhecimento, né? Então, ela nos ajuda, né? É uma terapia que tem que falar, né? Porque as casas, à medida que você vai avançando nas casas, as coisas vão acontecendo, algumas coisas vão se encaixando ou não. Mas voltando aqui à nossa breve e rápida introdução. Passado 13 anos, né, os 5 irmãos Pandavas conseguiram vencer os seus desafios e voltaram para reivindicar o seu reino. No entanto, os Kauravas não estavam dispostos a ceder nenhum centímetro da terra e a batalha se tornou inevitável. Então foi passado esses 3 anos, né, e esses irmãos conseguiram vencer os seus desafios, mas os Kauravas, né, boa noite, G. Souza. Então, os Kauravas não estavam dispostos a ceder nenhum centímetro dessa terra. Então, essa batalha, né, entrou para a história com a batalha de Kurukshetra, né, que foi a batalha aí do Bhagavad Gita, que vai dar origem a todo este processo aí do jogo. Essa batalha de Kurukshetra, a descrição da batalha, né, começa com o cego rei Dhritarashtra interrogando Sanjaya sobre o destino, o que se passa. Então, Mahalila vai questionar isso. O que se passa em nosso eu interior? Qual é a nossa dificuldade? Qual é o nosso desafio que nós temos que vencer, né? A batalha entre os Kauravas e Pandus. Sanjaya pode ver a batalha. Todo o Bhagavad Gita é narrado por Sanjaya, que é um ícone aqui da Bhagavad Gita e vai estar narrando toda essa batalha em todo o decorrer dessa batalha do Bhagavad Gita. Krishna, então, mostra a Arjuna a reunião dos Kauravas. Arjuna, vendo ali os seus parentes, se recusa-se a lutar. Então ele vai mostrar, né, para Arjuna a batalha dos seus parentes. Você vai ter que dizer assim: não, eu vou lutar com meus próprios parentes? Não posso fazer um negócio desse. Isso é impossível fazer um negócio desse. Aí recusa-se a lutar. Como posso apontar minhas setas contra Krishna e Drona? Diz Krishna: levanta-se deste desalento que te impede de alcançar o céu. Estás lamentando porque não merece tuas lamentações. Então o Krishna, ele vai mostrar essa batalha.
Arjuna vai recusar, né, a lutar, né, contra essa batalha. E para vencer a batalha, Krishna recomenda a Arjuna o caminho do yoga, composto por 3 pilares, né, que são os seguintes pilares aí, compostos aí no Mahalila. Nós temos o primeiro, Jnana Yoga, que é o conhecimento como sabedoria aplicada ao conhecimento essencial para entender a vida. Então, o Mahalila vai ajudar a gente a entender, né, essa vida nossa de maneira geral, de maneira ampla, né? E é tão importante quanto atingir em yoga entender as coisas do ponto de vista transcendental. Então, a gente vai transcrever algumas informações aí com a questão do Mahalila, né? Então, isso acaba mudando o jogo da vida, né? A gente acaba mudando um pouco a nossa vida, algumas questões aí que devem ser levantadas. O outro caminho seria o Bhakti Yoga, né, que seria a devoção Bhakti, é amor, quando você faz as coisas por amor, não por temer a Deus. Bhakti é como uma via de 2 mãos, você faz oferecer, se abre a Deus e aí ele se sente convidado a agir na sua vida, sem imposições, sem fanatismo. Tudo naturalmente. E o último caminho que Krishna pede para Arjuna seguir seria o do Karma Yoga, que seria karma, significa ação, e yoga significa conexão. Então, se conectar com o divino através das ações do dia a dia. Então, a lei vai ajudar a gente a conectar com esse divino, com essa essência, através das ações do nosso dia a dia, mesmo que seja levando o seu filho para a escola, ou vendendo, ou trabalhando. Então isso acaba, né, nos ajudando a ter uma visão muito ampla aí da nossa vida, de certa forma. Então Krishna ensina, né, muitas coisas a Arjuna, mas o caminho do yoga constitui a espinha dorsal de todo ensinamento. Então esse caminho que é narrado na Bhagavad Gita é o que foi baseado aí para a origem do Mahalila, porque nós temos uma coluna central no Mahalila e equivale aos 7 chakras, né, do nosso ser humano, e depois ao último, que seria o chakra superior. Então essa é uma breve introdução aí da história do Bhagavad Gita, né, que vai nos levar a entender um pouco mais aí sobre, né, o Mahalila. Até aqui, alguma dúvida? Eu já tinha dúvida e já perguntei antes, né? Se era uma terapia. Então essa foi a minha primeira pergunta aí, né? Se era e você respondeu que fala do divino, que fala da nossa missão de vida, que a gente tem que estar aí, né? Ajuda a ver isso também, né? Nossa missão de vida. Nossa, super interessante. E a gente pode dizer, será que esse jogo da vida, essa terapia, ela vem nos mostrar a consciência, pode-se dizer isso, né, Rodrigo? Sim, de certa forma, ele nos leva a refletir muita coisa em referente, né, à nossa consciência em si. Boa noite, Mariana. A gente refletir muitas coisas, e para isso tem até uma questão aqui que vai ser interessante também, que quais são os principais personagens e o simbolismo, né, presente em todo este mito, né? Vai ter uma certa ligação com a psicologia, né, com o nosso eu interior, né, com a nossa consciência, né, por assim dizer. Mas vamos lá. Temos o Krishna, que seria o Self, né, o mestre interior, né, que seria o nosso mestre, o nosso guia, que vai estar nos guiando, que a gente vai entrar um pouco referente à questão dos arquétipos, que vai estar guiando a gente aí por esse processo. Boa noite, viver de gratidão, seja bem-vinda. Teremos Pandu, né, que seria o Budi, o discernimento puro, o discernimento das nossas ações, das nossas atitudes. Arjuna, que seria o nosso ego consciente, onde a gente vai ter a consciência daquelas nossas ações, das nossas atitudes. Temos Sadhya, que seria o observador, aquela pessoa que observa, ele é imparcial, não julga. De certa forma, ele tenta ser o mais imparcial possível para não atrapalhar os seus julgamentos. Temos os Pandavas, que seriam as virtudes da alma, né, que são as virtudes que nós conhecemos aí do catolicismo. E os Kurukshetra, que seria o campo de ação, né, seria o corpo, onde vai estar dando aquela ação. Daí a questão do yoga, né, da ação, do karma yoga, da ação das nossas atitudes, da nossa
né, das nossas questões do dia a dia. Ditya-tratra, que seria manas, ou seja, a mente cega pelo sentir. Então, às vezes, nossa mente ela fica cega, a gente não entende o nosso eu interior, não consegue entender o que nos passa no interior, a gente fica com a parte cega de nós mesmos, né? Como é que eu vou lidar com isso na vida, né, no dia a dia? Bridgen-Dorn, que seria o egoísmo, o líder e os condicionamentos, né? Teríamos a questão do ego, que pessoas que são um pouco meio egoístas, que tentam lá lidar com a situação de uma maneira ou de outra, e tem aqueles condicionamentos, né, presentes. Teríamos o Kauravas, que seriam as limitações da alma, onde nossa alma ela se limita quando a gente não abre para nós nos entendermos em si. E por último, Dorachana, que seria a ganância, né? Aquela pessoa gananciosa, fica assim, gente, o que eu vou fazer? Boa noite, Charles. Então, de certa forma, né, podemos concluir que, a partir disso, né, considerando que toda essa descrição é uma metáfora para compreender o que se passa na intimidade da alma. Quero convidar o pessoal novamente, Rodrigo. Fiquem aí, permaneçam na live, que nós vamos ter no final um jogo interagindo, né? Todo o pessoal. Então, esperem um pouco. Exatamente. Pessoal, continuem na live. Nós sempre passamos essa introdução, porque sem essa introdução vocês não vão entender o que se passa no jogo. Mas compartilha aí, clica no aviãozinho aí, vamos compartilhando essa live aí com o pessoal. Né, nós teremos umas outras lives aí também, sobre outras pessoas que vivenciaram também o Mahalila. Em breve teremos uma na sexta-feira agora, às 20 horas, com uma das pessoas também já vivenciou essa experiência. Assim como você também vivenciou um pouco, né, Cássia? Sim, também vivenciei. E é bem esclarecedor, ele é maravilhosa. Por isso assim que eu estou trazendo essas perguntas ali, perguntando para o Rodrigo, para vocês também terem um pouco de conhecimento, né, sobre o que é, como que funciona. E vou fazer outra pergunta ali. Como que se joga? Porque você falou em batalhas, você falou em parece em eras medieval, alguma coisa assim. Como se joga então, Rodrigo? Então vamos responder a sua primeira pergunta, então, o que é o Mahalila? Bom, o que é o Mahalila? O Mahalila, gente, é um jogo de tabuleiro de autoconhecimento védico que surgiu há mais de 2.000 anos antes de Cristo, que, embora antigo, é extremamente atual para entender os conflitos e questões inconscientes do ser humano. Ou seja, então, o Mahalila vai trazer questões do inconsciente. A gente não sabe que questões seriam essas, mas ele vai estar trazendo essas questões para o inconsciente, para a nossa realidade, para a consciência objetiva. Como funciona o Mahalila? Bom, o Mahalila ele funciona da seguinte forma. O jogo ele funciona como uma espécie de mapa do inconsciente que te permite encontrar com precisão pontos específicos de trabalho na qual apoiar o processo terapêutico de seus pacientes, promover verdadeiros saltos de consciência. Então o jogo ele funciona de uma maneira como a gente vai mapear aquele nosso inconsciente, pessoal. Vai mapear aquele inconsciente bem lá no fundo, para a gente entender um pouco, né? Para encontrar esses pontos que devem ser trabalhados. Como assim um mapa do inconsciente? Porque a cada movimento no tabuleiro, o jogador consegue enxergar com clareza seus próprios bloqueios, repetições, posicionamentos que paralisam sua vida de alguma forma. E assim, desenvolver uma maior percepção às suas próprias possibilidades para sair desses lugares internos obscuros e contornar situações para alcançar o que deseja. Então, o Mahalila em si, ele vai trabalhar com cada movimento no tabuleiro, né, a pessoa consegue enxergar com clareza os próprios bloqueios que podem estar tendo aquele ciclo repetitivo, que a gente pode trazer isso um pouco com constelação familiar, tem aquele ciclo de repetições da família. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, Cássia? É isso mesmo, verdade. Muito bem. Então ele vai trazer na clareza para esses bloqueios, repetições, e vai posicionar em referente a algumas questões aí que pode estar nos paralisando. Bom, então isso seria como funciona o Mahalila.
né? Então, por isso aí do tabuleiro, da batalha, que é uma batalha com o nosso próprio eu interior, né? Dos nossos próprios ciclos de repetição, nossos próprios bloqueios que bloqueiam a gente não sabe como lidar com eles de certa forma. Então, o jogo ele traz isso, né? Para o jogo em si, para a questão do jogo de uma certa maneira. Eu posso até, de repente, estar fazendo alguma pergunta aí que você já trouxe para nós, que você já colocou, mas assim, daí seja bem breve em responder e eu vou continuar. Quem que criou o jogo da vida? Mahalila. Bom, Mahalila, ele foi criado na Índia por um grupo de gurus lá da Índia. Né, quem trouxe para o Mahalila aqui para o Brasil foi o Nixon Gabriel, que foi o meu professor, onde ele conta um pouco da história de como é que ele teve contato com esse Mahalila, que foi com um grupo de professores, eu não me recordo agora em qual cidade. Né, ele conseguiu se identificar numa história sobre... Boa noite, Sandra. Ele conseguiu se identificar com uma história da águia e da galinha, onde, né, uma águia vivia-se como galinha, mas assim, todo um processo aí, mas quem mesmo trouxe o Mahalila mesmo para o Brasil foi o Nixon Gabriel, mas a origem dele é lá na Índia, mas nem lá na Índia eles nem sabem jogar Mahalila. Então o Mahalila teve essa origem lá na Índia, e através do Bhagavad Gita que traz toda essa ilustração, toda essa metáfora para a criação desse jogo de tabuleiro. Deu para entender? Deu para entender. Para mim, assim, são tudo curiosidades, né? Porque eu não tinha conhecimento até então o Rodrigo fazer essa terapia breve aí comigo e eu adorei, foi fantástico. Então, vou pedir para vocês, permaneçam aí na live, que no final ele vai fazer umas jogadas para nós e vai ser incrível, vai trazer uma análise a mais de nós, né? Toda essa consciência. Então, fiquem por aí. Com certeza. Teremos aí uma jogada, né, muito aí profunda, que vai nos trazer muitas lembranças, muitas questões aí. Né, quem quiser, eu já vou pedir para vocês já separarem aí na casa de vocês um lápis, um papel. Quando a gente for começar a jogada, né, o jogo, vai que vai. É isso aí, vamos se preparando aí. Outra pergunta. Qual seria o principal objetivo do Mahalila? Bom, o principal objetivo do Mahalila é, como foi falei para vocês um pouco mais atrás sobre como funciona o Mahalila, né? Qual o principal objetivo mesmo do Mahalila é esse, que os jogadores conseguem enxergar seus bloqueios, né, essas repetições, consigam posicionar perante o que lhe paralisam para alcançar o seu desafio. Né, e de certa forma também ajuda a desenvolver uma maior percepção, né, das próprias possibilidades, né, para sair de lugares aí de nossa zona de conforto. Né? Então, como diz o meu professor Nixon Gabriel, o Mahalila é aqueles pontinhos de acupuntura que dói, né, que tocou lá, machuca, e para superar aquilo é um pouquinho, né, muito trabalhado. Nossa, muito bom, hein? Ajuda a olhar a resolver os bloqueios, né? Olhar os bloqueios que está nos impedindo e as possibilidades para sair da zona do conforto. Olha que profundo isso, né? Exatamente. E, Rodrigo, por que também eles falam que o Mahalila é o jogo da vida? Por que usa-se esses dois nomes, digamos assim? Qual é essa principal visão? Como que eles verem isso? Boa noite, Conte. Bom, o Mahalila, de certa forma, por que ele é o jogo da vida? Porque ele trabalha a nossa vida, porque a nossa vida é um jogo. A nossa vida, nós sempre tem aquelas jogadas de rotina, é o trabalho, é a família, né, são os bloqueios, são os desafios. Então, por isso é chamado jogo da vida, porque ele retrata mesmo o jogo da vida, né? O jogo que a gente passa, que a gente vivencia, né, no decorrer aí de todo o nosso viver, né, nessa vida presente, nessa vida atual.
Lembrando, vamos ressaltar aí, pessoal, vamos clicar no aviãozinho aí de baixo, vamos compartilhar a live, no final tem uma jogada. Já vão separando na casa de vocês aí papel, lápis, porque vamos ver aonde que vai dar esse jogo. Então vamos aí compartilhando, vamos chamando o pessoal, vamos separando aí, né? Vamos separando o lápis, o papel, porque no finalzinho desse bate-papo vamos começar o jogo em si, pessoal. Muito bom, muito bom. Então, olha só, o Rodrigo trouxe aqui, ele ajuda, né, aos desafios da vida, ele dá um novo olhar, ele ajuda a reestruturar os nossos bloqueios, né? E eu vou fazer outra pergunta, então, qual seria o verdadeiro objetivo mesmo do jogo? Pode até ser que você já respondeu aí, mas eu estou perguntando novamente. Então, o principal objetivo do jogo é o se autoconhecer a si mesmo, é o buscar vencer os seus desafios, como alcançar o passo a passo para vencer esse desafio, para trazer ele à nossa consciência, para levar-nos a refletir sobre essas questões internas. O principal objetivo do jogo é esse, é o autoconhecimento, é mapear o nosso inconsciente, mapear a nossa mente, para ver os pontos que ainda devem ser trabalhados, que deixamos passar, que a gente pode pensar que superou, mas de certa forma ainda não foi superado. Eu posso citar um pequeno exemplo de uma pessoa também que passou por essa experiência. Ela falou que ela tinha conseguido superar uma situação aí na infância dela, mas o jogo trouxe essa questão de volta, porque ainda não tinha sido superado. E aí depois ela me contou o porquê que o jogo foi por aquele caminho que foi tratado na sessão. Então, o principal objetivo é esse, trazer questões mesmo do nosso consciente, que podem estar lá ainda, a gente acha que superou, mas no fundo, ainda precisa ser trabalhadas. Muito interessante. E esse jogo, né? Você joga só para outras pessoas, ou a gente pode particularmente estar jogando porque é cartas, alguma coisa assim. Você comentou em dados, e eu também mais ou menos já sei que usa dados, eu já sei que usa cartas e já estou trazendo, né? Então, eu posso jogar para outras pessoas e depois eu também me trabalhar sozinho? Como que é? Sim, tem como você jogar para você mesmo ou para as outras pessoas. Para isso, no caso, seria necessário adquirir o kit do jogo Mahanila, que você consegue adquirir pelo site O Jogo da Vida, que é o site oficial do Mahanila, do professor Nixon Gabriel. Então, você tem como você jogar para você mesmo e para as outras pessoas. E se eu quiser aprofundar um pouco mais para trabalhar com questão de grupos, entre outras questões, temos a formação de facilitador do Mahanila também, a qual eu estou aí já com uns avanços já aí que eu não estava esperando. Então, cada dia que eu vou me aprofundando, que eu vou mexendo, mais coisas vão sendo trazidas, muitas questões vão assim, e eu vou chegando àquela conclusão. Esse é o principal ferramenta que eu posso vir a trabalhar. Pois ela nos ajuda, não só nós, mas as outras pessoas. É uma coisa incrível, pessoal. Não tem palavras para dizer que se trata de certa maneira. Então, seria mais ou menos isso. O objetivo é trazer essas questões. A gente pode estar assim, jogando para nós mesmos, jogando para as outras pessoas, mas é necessário estar, de certa forma, adquirindo o kit, né, do jogo da vida. Bem interessante. E o que as pessoas procuram mais, né, quando elas pedem para você estar trabalhando com elas, Rodrigo, no jogo da vida? Trazem uma questão em si, ou você pede que elas tragam um tema de desafio? Como que é essa terapia, essa tomada de consciência? Sim, muito boa pergunta. Eu acho que essa aqui você vai saber responder para nós? Com certeza sim, porque você deve ter muitos clientes aí, né? Vai ser bem fácil. Uai, eu tenho alguns. Vamos lá para a sua primeira pergunta. Mahanila, as questões estão mais voltadas para
a parte da prosperidade, referente ao relacionamento, referente à parte financeira. Mas tudo isso aí, né, de certa forma, é trabalhado através de uma pequena prática que no final o pessoal continua aí na live, não saiam da live, não percam essa jogada no final. Vocês vão ver qual é a experiência que a Marília nos traz. Além das questões que foram trabalhadas, foram questões voltadas à parte da prosperidade, a questão de encontrar o próprio caminho. Então são questões mesmo que as pessoas trazem, né? Que elas sentem-se incomodadas, que não sabem, não tem uma direção ainda. Então Mahalila traz esta questão. Então são questões aí que as pessoas trazem, que vêm, né, deixando elas um pouco ainda, né, meio resistentes, de certa forma. Interessante. Eu sei que você usa aí dos arquétipos, né? Você poderia falar um pouco para nós aí? Sim. Vamos falar então um pouco sobre os arquétipos. Bom, o jogo ele trabalha com ao todo 12 arquétipos. Mas o que são os arquétipos? Aqui temos um pouquinho de uma breve introdução histórica. Os arquétipos eles tiveram origem surgiu primeiramente na Grécia, através de Platão, né, quando Platão traz a questão da hipótese arquetípica para os seus ensinamentos. Então Platão foi um dos principais percursores da questão dos arquétipos, né? E segundo as ideias de Platão, os arquétipos eram formas mentais puras que foram impressas na alma antes de nascer do mundo. Ou seja, vem a questão mais aí do inconsciente coletivo. Então, os arquétipos são questões lá do inconsciente coletivo. Boa noite, Carlinhos. Sejam bem-vindos. Então, os arquétipos, de certa forma, né, seriam essas formas que foram impressas na nossa mente, lá no inconsciente coletivo. Quando a gente vai trabalhando aquele inconsciente coletivo, esses arquétipos vêm, né, dão seu ar da graça, né? Porém, alguns filósofos, no período lá de Platão, né, traduzem o arquétipo como fosse a essência, né, ou seja, o fim de evitar confusão com relação à conceitualização. Então, alguns filósofos tinham uma outra visão dos arquétipos, que eram a essência do ser humano. Já para Platão eram formas impressas, né? Então temos pequeno aqui para Platão entende que fossem formas impressas lá no nosso consciente coletivo. Já para outros é a essência do nosso ser humano, porque no dia a dia você percebe a presença de alguns arquétipos, né? Quando uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um exemplo, quando a pessoa se sente um pouco meio perdida, não sabe o que fazer, qual caminho trabalhar, então ela sente-se órfã, não tem ninguém para amparar ela. Né? Então nós temos um arquétipo da pessoa órfã, né? que sente aquela falta de alguém estar ajudando ele para estar conseguindo entender um pouco mais. Né? Aí a pessoa também é aquela pessoa que tem aquela coragem, que vai em frente, tenta vencer os desafios, a gente traz aquele arquétipo do guerreiro presente. Né? Aquela força, aquela coragem para vencer aqueles desafios. Né? Bom, muito bem. Depois, Jung ele já aprofunda um pouco mais a referente aos arquétipos. Em 1919, né, Jung ele traz a seguinte definição. Os arquétipos referem-se às imagens primitivas que são inseridas no inconsciente coletivo, desde o princípio da existência, que ajudam a explicar histórias passadas e vividas por outras gerações. Então, os arquétipos são formas, né, são imagens que podem trazer histórias do passado, de tradições, de culturas, né, do ponto de vista de Jung. O pessoal continua aí na live, eu sei que essa introdução é um pouquinho meio chata, eu sei que é a teoria, mas eu não posso deixar de falar um pouco sobre essa parte teórica, de certa forma, mas continua aí na live, porque no final vamos ter a nossa jogada. Já separe o papel, o lápis aí já perto de vocês. Mas vamos lá. Então, atuando como uma fonte primordial para amadurecimento da mente, isso se deve a uma imagem primitiva, construída no passado, que ainda está presente no inconsciente da maioria das pessoas. Então, os arquétipos são imagens de fontes primordiais, aquele inconsciente coletivo que se traz para a nossa vida atual,
né, que vem nos trazer alguma direção, algum direcionamento, como se fosse uma espécie de impressão digital, né, da humanidade, né, que a humanidade tem aquele inconsciente, tem aquela impressão digital, tem aquele inconsciente coletivo, né. Mas isso permanece, de certa forma, submerso, né, ainda, né, porque as pessoas ainda não têm aquele conhecimento, né, aprofundado de que temos arquétipos, de certa forma, presentes, né. Então, isso acaba definindo as características particulares de cada um de nós. Então, os arquétipos ele definem as características particulares, né, das pessoas, de cada um de nós. Então, o arquétipo é isso, ele traz essas características que podem estar lá adormecidas no ser humano, né, e a pessoa não sabe ainda como estar trabalhando, estar fortalecendo essas características, a trazer elas para o seu dia a dia, né? Então, os arquétipos, de certa forma, é isso, é essas características aí primordiais, né, do ser humano, de certa forma. Bom, já estamos chegando aqui já nas partes finais aqui da questão dos arquétipos. Então, a pessoa continua aí, que nós já vamos iniciar a nossa jogada. Vamos separando o lápis, o papel. Aí, já na casa de vocês, a gente começar a jogar. Então, os arquétipos também, de certa forma, ele vai trazer a famosa jornada do herói, né? Que ela foi desenvolvida, de certa forma, por Joseph Campbell, né? Com o seu livro de Heróis de Mil Faces, né? Que logo depois isso gera para ele, né, ele identifica, né, a relação entre símbolos antemporais e os nossos sonhos, né, enquanto humanas e humanos, em outro livro, né? Então, o Joseph Campbell vai dar origem a essa jornada do herói, que a gente pode ver essa jornada do herói em filmes como O Senhor dos Anéis, em filmes hollywoodianos, que trazem essa jornada do herói, com aqueles personagens lá que a gente vê naquela tela de cinema, de filmes, né? E com todo esse processo, toda essa questão de relação simbólica, né, Joseph Campbell cria um outro livro chamado O Poder do Mito, onde ele vai falar da relação a uma verdade que é subjetiva e arquetípica. Então vai falar um pouco sobre a verdade arquetípica, né, que aquele poder do mito pode nos trazer para a nossa vida. É que se a gente for pegar, por exemplo, aí, contos de fadas, lendas, tem aqueles personagens que são arquétipos, né, daquele conto de fadas, aquelas lendas, né. Então isso acaba, né, trazendo aí, recaindo aí nessa questão das fábulas, né, a questão aí da jornada do herói. E depois de um tempo, na narrativa da jornada do herói, né, o herói ele sai do seu conforto, ele sai daquela zona de conforto, né, é obrigado a fazer aquilo, aí ele parte para uma aventura. Depois dessa aventura ele retorna para essa aventura, né? Então ele responde a um chamado, né? E ele descobre a sua vocação, segue um ciclo que simboliza a vida e o retorno às raízes, em uma busca constante, né, desse desenvolvimento, dessa explanação, desse conhecimento, né? Então, disso tudo, Campbell, né, ele consolidou essa estrutura da jornada do herói em 12 estágios, divididos em 3 atos. Mas aqui eu vou falar só dos 3 atos, que seria a partida, quando o personagem sai daquela zona de conforto, parte para a sua aventura. Então ele tem aquela iniciação naquele mundo novo, ele vai sentir uma certa resistência, mas aquela resistência vai ficar persistindo, vai ficar cutucando ele, e ele acaba indo para aquela aventura e depois ele retorna, né, com o elixir da vida, né, com o seu tesouro, com as suas descobertas, né. Então, de certa forma, para finalizar aqui, e já partimos aí para a nossa jogada, o arquétipo é, então, pensando na criação de uma narrativa com um traje, uma máscara, que o roteirista veste a personagem. Então, o arquétipo são personagens que nós vestimos no nosso dia a dia. A persona da pessoa médica, do pai de família, do estudante. Então, tudo isso seriam, de certa forma, alguns arquétipos, né? E tudo tem uma história, tem um fato, né, que acontece, que faz a gente viver isso. Mas aí depois, Christopher Vogler, ele estrutura
estrutura esse conceito de maneira um pouco mais aprofundada. Então ele cria aquela reautorização de histórias para cinemas, né? Onde nós temos lá o chamado, a recusa do chamado, né? O retorno, né? E no livro, e tem um livro aqui, eu não sei, me lembro qual o livro que ele escreveu, ele exemplifica nesses principais arquétipos utilizados aí nessa produção aí de uma filmífica, nessa produção de Hollywood, né? Que nós temos o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do mago, ou do velho sábio. Então, de certa forma, isto seria a questão dos arquétipos e a jornada do herói. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta? Eu adoro os arquétipos. O pessoal aí, se quiser perguntar também, coloquem aí as perguntas que o Rodrigo vai responder para nós. Não esqueçam, hein? A gente vai ter um joguinho aí no final da live. Vou fazer mais duas assim. Você pode responder bem rapidinho se você quiser, pra gente já ir pro jogo, que eu tô ansiosa também. Quais os benefícios que traz o jogo da vida? Qual a percepção que o Mahalila possibilita para quem joga, para quem vem fazer esse jogo de arquétipos, de cartas? Qual seria essa visão depois de ter feito esse jogo da vida? Bom, a visão que o Mahalila vai trazer é uma visão de 360 graus, uma visão de todos os fatos que foram trazidos no jogo, que vão nos refletir no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, depois que a pessoa sai do Mahalila, dessa vivência, né, a pessoa tem um passo a passo do que deve ser feito para vencer aquele desafio, né, para superar aquele desafio, né, que deve ser refletido, que deve ser trabalhado, que deve ser superado, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, o principal objetivo, depois que a pessoa sai do Mahalila, é esse. A pessoa tem uma visão um pouco mais ampla, né, dos seus pontos que devem ser trabalhados, dos seus bloqueios, um passo a passo do que deve ser executado para alcançar aquele resultado esperado. Eu, assim, passei por essa terapia. Eu vou chamar de terapia, né? Não sei se eu tô falando certo ou não, depois o Rodrigo me corrige aí. E veio, assim, uma percepção, né, depois do jogo que a gente fez. E realmente deu, assim, uma guinada, né? O que estava, de repente, me bloqueando mesmo. Então, ele se apresentou através do jogo que o Rodrigo fez comigo, esse bloqueio, né? Então, ele fez até a pergunta final, né? Olha, de repente, você está precisando disso aqui, né? Se observe. E realmente, caíram-se as fichas. Foi exatamente isso. E eu vou, a última pergunta, então, perguntar para o Rodrigo. Todas as pessoas conseguem ter essa visão de que do que elas precisam se melhorar? Está bem consciente nos seus atendimentos? Pode repetir a pergunta, por favor, Márcio? Através do jogo, todas as pessoas conseguem se observar o que realmente está faltando, esse bloqueio, sim, esse quando a pessoa da vida. fala do desafio, quando é trabalhar de desafio, as pessoas conseguem sim ter uma visão do que se trata, do que deve ser trabalhado. Então a pessoa ela traz esse desafio, a gente trabalha aquele desafio, depois daquilo vai ter aquele passo a passo, aquele guia, né, para ver quais são aqueles pontos, né, que chamam mais a nossa atenção ou não, né, que devem ser trabalhados. Então a pessoa sai com um retorno, tem um retorno esperado. Eu já finalizei aqui, agora eu vou aguardar aí o jogo com você, estou ansiosa, e com o pessoal que está aí conosco. Muito bem, pessoal, vamos clicando aí, vamos compartilhando aí, vamos clicando aí no aviãozinho, vamos compartilhando aí que chegamos a um grande momento, né, que foi o nosso jogo. Vamos começar agora. Então vamos nos preparando, né? Vamos separando aí lápis, papel, né? Para a gente começar aí o nosso jogo. Bom, então vamos lá. Antes de começar o jogo, né, vamos ficar aí 3 minutos em silêncio,
para entrarmos em conexão com o jogo em si, né, de certa maneira. Então podem fechar os olhos, né? Respirarem profundamente. Vamos acalmar um pouco a mente, nosso coração. Vamos acalmando, respirando, relaxando. Muito bem. Podem abrir os olhos. Hoje a gente vai fazer um momento de respiração. Vamos inspirar, segurar por 4, expirar em 6, prender em 4, expirar novamente, expira, vamos prender, expirar novamente. Respira, prende, última vez. Respira, prende. Muito bem, muito bem. Vou pegar um lápis, um papel. Então coloca aí a data de hoje em cima do papel, a data. Dar um título, né? Para um título para essa jogada, porque esse meu grande desafio é. Qual é o grande desafio de vocês? E nós temos o mago. O mago, que é o arquétipo que vai estar nos guiando aí no jogo. Vamos lá, vamos trazendo aí para a gente estar repetindo. Quem está chegando aí agora, a gente está fazendo essa jogada online. Para vocês colocarem uma data, né, o nome de vocês, desafio, grande desafio. O arquétipo que foi sorteado foi o arquétipo do mago. Vamos ver o que o arquétipo do mago ele nos traz de informação. Vamos ver o que o mago tem a nos dizer. O mago. Meta, transformação de realidade para melhor. Dádiva, poder pessoal. Medo, magia negra. Transformação ruim, sentido negativo. Reação à tarefa, sintonia do self com o cosmos. Este arquétipo nos fala do verdadeiro poder pessoal, da nossa capacidade de transformar, a alquimia que transforma chumbo em ouro. A sombra do arquétipo é o medo, que o mesmo carrega de entrar em contato com aquilo que precisa ser transformado, e aquilo se voltar contra ele. A exemplo do nosso medo de entrar em contato com a nossa raiva, e ao fazer isso, essa raiva gerar destrutividade. Mas a lembrança do mago é do poder de entrar em contato. Do mago é do poder de entrar em contato com a emoção negada, por exemplo, e só a partir de então poder transformá-la em seu potencial positivo. Aqui é necessário contato para abrir espaço para o poder de transformação da emoção. O mago tem grande habilidade de captar os conteúdos do inconsciente e trazê-los para o consciente. Por exemplo, ele pega ideias que estavam ocultas na mente inconsciente e as traz para serem executadas na realidade física. Assim como um arquiteto que concebe a ideia de uma casa em sua mente e depois faz a planta da mesma para que possa ser construída depois. É um arquétipo que, apesar de extremamente comunicativo, fala muito sobre o poder da solicitude, o entendimento de que sozinhos viemos a esse mundo e sozinhos sairemos dele.
mago sabe que tudo está conectado. Para ele, o sagrado não é algo que está acima ou distante de nós, mas uma força que emerge do nosso próprio ser. Para ele, tudo é possível, pois está em contato com as leis e a harmonia do universo. Como dizia o grande mago Hermes Trismegisto, o que está embaixo é como o que está ao alto, e o que está em alto é como o que está embaixo. Da mesma forma, o mago usa as 4 funções da consciência: a sensação, terra, o sentimento, água, o pensamento, ar e a intuição, fogo, em função de algo maior. Isso lhe permite ser um grande curador de corpos e de almas. O mago tem poder pessoal, mas no sentido de explorar os demais e sim de criar sua própria realidade, de forma deliberada, persuadir, transformar o meio e as situações. Sabe aquela sensação de sincronicidade, quando tudo na vida parece se conectar. Acontecimentos, pessoas, consciente e inconsciente, sonhos e realidade. A realidade é um dos maiores trunfos do mago, pois ele é um ser que transita o tempo todo entre o mundo interior e exterior, entre diferentes dimensões da realidade. Então o mago, né, é aquele que vai trazer essa união do sagrado com o divino, de trazer essa presença dos elementais na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Então é um arquétipo aí que vai estar guiando, né, em todo esse processo, em toda essa jogada, né? Algo que vai estar nos trazendo inspiração, interligando o consciente, inconsciente, tudo aquilo, né, que um mago trabalha. Muito bem, muito bem. Agora, vamos lá. Então começamos o nosso jogo, né? Então nós começamos o jogo Maravilha na casa 68, né, onde é o plano cósmico, o plano espiritual, o plano da consciência, né? Como é que é você aí que está acompanhando essa live, que está jogando com a gente, sente ao ver, ao se encontrar nesse plano espiritual, nessa consciência divina, né? Deixa aí nos comentários, vão compartilhando aí, gente, que chegamos aí à nossa jogada, né? Será um momento aí grandioso, né? Já tratamos a data, o nome, damos um título, sorteamos o arquétipo do mago e agora vamos começar a jogada. Então eu perguntei para como é que você se sente nessa parte espiritual, de estar em contato com os deuses, né? Como é que você se sente em relação a isso? Comenta aí pra gente aí como é que é essa sensação. E para a consciência superior, a gente vai para Jnana, ou Gênesis, a criação, né? Aí a gente pode perguntar, o que a gente iríamos ver num ambiente de luz? O que iríamos encontrar num ambiente de luz? Deixe aí no comentário o que vocês acham que vão encontrar no ambiente de luz, né? O que você espera encontrar nesse ambiente de luz, de iluminação e tal. Nós podemos dizer que não iremos enxergar nada. Por que não iremos enxergar nada? Porque nós não temos a sombra que nos guia, que nos ilumina para saber aonde que está um desafio, aonde que está uma obra que pode bloquear o nosso caminhar. Então essa é a dualidade. Um lugar sem luz, um lugar que tem só luz, a gente não enxerga nada, porque a gente não tem a sombra. Isso nos leva à casa 2, a casa Maia, né? Que é a casa aí onde vai tratar, né, da ilusão, né? Ou seja, quando a gente cria uma ilusão, né? Por exemplo, a gente nasce, tem todo aquele convívio com nossos pais, a gente não tem aquele amor exclusivo, né? Então aquilo, né, a pessoa fica assim, gente, porque eu não tenho o amor exclusivo dos meus pais, o que eu fiz de errado, o que eu devo fazer para me melhorar, onde que está esse amor, por que eu perdi esse amor? Então Maia vai trazer essa questão, é a ilusão, né? A ilusão aí que pode nos atrapalhar, e com isso a gente vai para a casa 3, a casa Croda do tabuleiro, né? Aquela raiva, aquela sensação de raiva, de culpa, por que meus pais não me amam exclusivamente, porque eu não tenho o amor exclusivo deles? O que eu devo fazer, né, para ter esse amor de volta, né? O que eu vou ter que buscar,
de ver, fazer para ter esse amor de volta. Isso acaba nos levando à casa Loa, que é a quarta casa do jogo, né? Onde ela vai trazer a questão da cobiça, a questão da tirania, né? A gente não tem aquele amor exclusivo, né? A gente perdeu aquele amor exclusivo, a gente tenta criar algo, né, para ter aquele amor exclusivo novamente. E chegando em Loba, nós acaba sendo tiranos de nós mesmos, porque a gente não tem mais aonde encontrar esse amor. Então a gente fica com aquela tirania, nossa, o que eu fiz de errado, o que eu não devia ter feito, por que a vida está assim, o que aconteceu, né? Isso nos leva à quinta casa, Burka Louca, né? Que é a casa da compulsão, da preguiça. Então a pessoa acaba criando uma outra identidade, né? Acaba trazendo uma outra experiência, uma outra persona, né? Uma outra persona. Então ela vive aquela pessoa, aquela fantasia, né, para conseguir aquele amor incondicional, né? Então isso acaba gerando aquela compulsão, aquela preguiça. Pô, assim, gente, agora eu criei essa identidade e tal, mas isso acaba nos levando a uma coisa que é muito complicada para nós mesmos, né, pessoal? Que leva-nos à casa de Maia, né? Que é a casa do desapego, do apego. Então a pessoa cria aquela identidade falsa, vivencia aquela identidade falsa, e agora tem aquela resistência. Por que eu devo abrir mão dessa identidade que eu criei? Eu estou me sentindo bem com essa identidade, mas não é o seu verdadeiro eu, não é o seu verdadeiro self. Essa verdadeira criança interior. Então até aqui, né, nós temos uma pequena introdução aí. Começamos lá no plano espiritual, passamos pela parte aí da dualidade, depois estamos para a Maia, para a ilusão, passamos para a casa da compulsão, da raiva, adquirimos aquela tirania, amamos aquele personagem criado, mas agora é hora de abrir mão desse personagem. Então agora o nosso jogo começa. Então vamos para a nossa primeira rodada de dados. 2. 2. Martsaia. O que Martsaia vai nos trazer? O que ela vai nos dizer, Martsaia? Martsaia. Martsaia é a casa da avareza, né? A pessoa fica tão apegada àquele personagem, aquela pessoa falsa que foi criada, né? Tenta desapegar ele, mas de certa forma tem uma certa avareza, né? Tem aquele pacto de vingança, né? Tem aquele medo da escassez. E agora? O que eu faço? Como me comportar? Então isso acaba trazendo uma falta de confiança, né, no fluxo da vida, no dar e receber. Então, para a gente desapegar, nós temos que dar algo em troca, para receber esse desapego, né? Para receber esse desapego. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre Martsaia. Desculpa, pessoal. Muito bem. Martsaia. Martsaia. Esta é uma das casas que mais acessamos no jogo. A avareza relaciona-se à ideia de falta e normalmente aquilo que nos falta se relaciona com o nosso ponto de trabalho. Isto é, com o desafio que você traz para o jogo. Se algo nos falta é porque nos falta dar algo. Se você está dando o que veio para dar, se está entregando o que está em seu programa para ser entregue, nada lhe falta. O estado de bem-aventurança, de prazer, se dá através do fluxo do dar e receber. O principal ensinamento dessa casa é: dar e receber são faces da mesma moeda, é uma coisa só. É dando que se recebe. Quem dá de verdade, naturalmente recebe.
Aqui é onde mora o medo da escassez. Fomos educados numa cultura de medo da falta. Se não trabalharmos muito, não teremos nossas necessidades atendidas. Passamos a vida inteira ralando para acumular bens materiais, porque temos medo do que nos falte alguma coisa. No caminho desta casa, muitas vezes está a ira, a casa 3, Kuroda, pois a avareza está relacionada aos pactos de vingança. Eu não recebi o que queria, então não vou dar o que tenho para dar. Por isso, tantas vezes queremos nos mover em direção à realização do propósito e da prosperidade, mas não conseguimos avançar, porque a prosperidade e o propósito só podem ser colocados em movimento quando finalmente damos o que temos para dar. Se existem pactos de vingança, você pode se deparar com resistências que talvez não consiga compreender, não entenderá por que está paralisado ou paralisada, ao invés de mover-se na direção do que quer. A avareza pode servir como um instrumento de aferição ao perceber resistências quando se mover na direção de algo que deseja realizar. Considere como uma pista de que, provavelmente, você está no caminho certo, através dos movimentos da resistência. Identificando o caminho a seguir. Em outras palavras, a forma como a avareza se manifesta em você e dá pistas sobre o que precisa fazer. Porém, a avareza muitas vezes pode cegá-lo, porque se você continuar sem saber o que tem para dar, não precisará se responsabilizar e fazer o que precisa ser feito. Essa é uma estratégia que a avareza usa para continuar não entregando o que precisa entregar. E por trás dessa estratégia, sempre há raiva e vingança. O medo também está nos cômodos dessa casa. Existe uma falta de confiança no fluxo da vida. Você pode não estar acreditando que a vida vai suprir todas as suas necessidades. Acreditando-se suprir todas as suas necessidades. Opa! Perdi aqui, desculpem pessoal, só um instante. Acreditando que se dar o que tem, isso vai faltar mais tarde. Normalmente, quando você para nessa casa, o jogo está levando você a olhar de frente para o medo, com o objetivo de construir a coragem necessária para fazer o que precisa ser feito. Essa casa quer lembrar você que, na verdade, não existe falta. Neste mundo, o medo da escassez é uma ilusão, um desperdício de energia e um mecanismo de construção da realidade. Ou seja, o medo acaba gerando a escassez. Ao parar nessa casa, você precisa investigar o que tem para dar, mas se nega a oferecer. Uma nuance da avareza é quando você dá muitas coisas menos seu principal tesouro. Então, a casa de Matsaya nos faz a questão da avareza. Nós temos que dar o nosso principal tesouro para alcançar algo, para vencer esse nosso desafio que foi trago aqui no jogo. Muito bem, Cássia, como é que está aí? Está conseguindo vivenciar novamente, trazer essa experiência? Nossa, está sendo assim, trazendo muita clareza com o tema que eu escolhi, né? Que foi o tema do desafio é ter mais compreensão. Uhum. E me fala aí de dar e receber, que eu preciso não me preocupar com as coisas que estão acontecendo, né? Acreditar que as coisas vêm tudo, que a gente não precisa ter essa avareza, né? Em querer, que a gente pode se doar, que o universo vai transmitir e vai ter esse equilíbrio, vai acontecendo. Nossa, estou aqui, ó, maravilhada. O pessoal, vamos chamando aí o pessoal, nós estamos no início do jogo, vamos clicando no aviãozinho aí embaixo, vamos compartilhando a live, vamos vivendo essa aventura. Quem está aí com a gente, continua aí. Como assim,
Sandra, como você vai saber seu verdadeiro tesouro? Isso aí a gente vai ver no decorrer do jogo. Se você acompanhou a gente aí, Sandra, está acompanhando aí, com certeza o jogo tem alguma coisa para te dizer. Então continua aí nessa live que você vai ter essa resposta aí que você quer buscar, tá? Vamos lá então. Vamos para a nossa segunda rodada. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Antarctica. Casa 13. Vamos ver o que a casa 13 nos traz. Casa 13. Antarctica. Nulidade. Então estamos na casa da nulidade. A casa da nulidade. Temos aqui um pequeno cubo frio, né? De certa forma, estagnação, preguiça, falta de energia vital, não faz o que deve ser feito, raiva reprimida. Então, Antarctica, a casa da nulidade, ela nos traz a seguinte explanação. Vamos lá então, a casa número 13. Bom, então, Sandra continua isso. A Sandra está comentando aqui que ela tem certeza que ela vai conseguir encontrar esse verdadeiro tesouro nela. Está aí firme e forte. Então, vamos compartilhando aí. Nós estamos na segunda rodada só. Tem mais algumas rodadas aí para a gente finalizar essa experiência que está sendo trabalhada aqui hoje. Vamos lá, casa 13. É dito que a nulidade é um limbo. Não estamos nem no céu nem na terra, nem acima nem abaixo. A Antarctica é reproduzida como um intelecto negativo, mas se manifesta também com paralisação e retraimento. Neste ponto da jornada, existe uma falta de energia vital que pode levar você a uma estagnação e uma paralisação diante do que precisa ser feito. Essa casa está relacionada com a preguiça, que é uma matriz bem pouco compreendida e difícil de trabalhar. A nossa cultura condena a preguiça, pois é uma cultura de fazer compulsivo. Entende-se a preguiça como um desvio de caráter. Julgamos o preguiçoso acreditando que ele está fazendo o corpo mole para tirar vantagem das situações, porém até mesmo aquela pessoa superativa, workaholic. O que seria um workaholic aqui? Foi trazido aqui no jogo. Workaholic é aquela pessoa que trabalha constantemente, não tira aquele tempo para fazer outras coisas, fica focada no serviço, no trabalho. Isso é um workaholic. Pode estar atuando na preguiça, porque fazer compulsivo é na verdade uma fuga. A pessoa faz muitas coisas juntamente para não fazer aquilo que precisa ser feito. Portanto, ao cair nessa casa, você precisa libertar-se dos julgamentos morais a respeito dessa sintonia e acordar a compaixão, compreendendo que por trás da preguiça existe muita dor e sentimento. Congelados, ao mesmo tempo é preciso ficar atento, pois pode existir uma tendência de atuar na máscara da vítima. Da submissão, já que preguiçosos normalmente está desvitalizado. A raiva reprimida é a principal causa da paralisação. É muito comum sentir raiva quando você precisa se esforçar para sair da zona de conforto, pois o congelamento acontece juntamente porque você pode não querer entrar em contato com a raiva e acaba se afastando do objeto. Do objeto que provoca a raiva para não lidar com esse sentimento. Porém, não é possível fugir para sempre, e em algum momento, inevitavelmente, a raiva acaba transbordando na forma de agressividade, de autodestrutividade. É como uma represa que tem suas barreiras derrubadas. A água chega com muita violência. Quando isso ocorre, o custo é muito alto. A pessoa paga com sua saúde, sua paz, sua prosperidade, sua satisfação pessoal. O ensinamento dessa casa é aprender a liderar a energia da raiva, de forma que não cause tanta destruição. Isso significa aprender a canalizá-la para a construção de algo positivo, como, por exemplo, a arte, o trabalho, o esporte, as lutas marciais. Aqui também você é convidado a olhar para os amortecedores que usa para não sentir a raiva
Quando tomar consciência disso e se dispor a fazer essa energia circular, a própria vida lhe trará as oportunidades certas. A catarse, como ferramenta terapêutica, pode ser uma boa maneira de liberar essa energia repressada no sistema. Então, a casa da unidade traz o seguinte recado para a gente: vamos tentar ver nossos amortecedores que nos levam a sentir a raiva, vamos tentar acabar com essa raiva, usar essa raiva de maneira um pouco mais positiva, né? Pode ser através de arte, né, de um trabalho que você goste, do artesanato, por exemplo, do esporte, ou de algum outro tipo, né, de atividade que você sente prazer, que você vai transformar essa raiva em algo positivo, né, que vai lhe dar aquele impulso, né? Então, vamos para a nossa terceira rodada. 4. 1, 2, 3, 4. Daia. Casa 17. Daia. Vamos ver o que Daia nos diz. Daia. Compaixão. Perdão. Espada da compaixão. Ouça a voz do coração. Mergulho profundo na agitação e empatia. Então a casa 17 é esta casinha aqui, coração aqui, com a espada da compaixão, né? Comunicando-se com o outro coração. Então essa é a casa 17. Daia. É onde está a maior espada do jogo, a espada da compaixão. Ela leva você diretamente para o último chakra, a casa 69, Brahma Loka, o plano do absoluto. Daia também é a casa do perdão, que é irmão da compaixão. Muitas vezes o jogo alerta para a necessidade de desenvolver autocompaixão, porque se não temos compaixão com a gente mesmo, não temos com o outro. Para isso é importante ter coragem de expor sua fragilidade, tanto para o outro quanto para si mesmo. A compaixão é uma energia amorosa que se move na direção da fragilidade do outro. Estar junto com o outro na sua dor, no seu desafio, é um mergulho de profunda aceitação e empatia. A compaixão, assim como o perdão, produz milagres. É um poder que nos eleva a um nível maior de amorosidade, o amor incondicional. Daia também nos fala sobre a necessidade de renunciar ao perfeccionismo, lembrando que sempre temos escolha. O livre-arbítrio é uma dádiva da compaixão divina. A própria criação é uma expressão da compaixão do Criador. Nós somos seres divinos, você é um ser divino. Então, Daia, ela nos traz o seguinte, né? Que a gente deve desenvolver a nossa autocompaixão, né? Porque se não temos compaixão com a gente mesmo, como é que a gente vai ter compaixão com as outras pessoas? Né? Então, por isso, é importante ter coragem de expor a sua fragilidade. É aquilo que te incomoda, tanto para o outro quanto para si mesmo. Então, Cássia, como é que está aí? O que você achou dessa casa aqui da compaixão? Aqui? Vamos lá, pessoal, vamos lá, que nós estamos quase finalizando essa nossa experiência, essas nossas jogadas. Mas o que você achou dessa parte da compaixão aqui, Cássia? Somos todos, né, a imagem divina, né? Estamos aqui para experiências na Terra, né, nesse mundo terrestre. Super interessante. E cada um, eu digo assim, com a sua expertise também, né? Eu posso colocar assim, né? Cada um com o seu modo de ser e fazer, com o seu modo de agir. E a gente está conectado, né? Porque a gente é essa figura aí do divino como pessoas, né? Tá dando muito certo aqui no que eu coloquei como meu desafio, hein? Tô adorando. Muito bem. Então agora vamos para a casa 69. E como na casa 17, uma coisa que eu esqueci de mencionar na nossa live, no começo dela, que o tabuleiro do Mahalila, ele tem 72 casas. E essas casas nós temos espadas e cobras. As espadas são as virtudes, né? As virtudes maiores que nós temos que cultivar. Já
A serpente, né, são aquelas coisas que, vamos dizer assim, para uma linguagem um pouco mais popular, né, são aqueles pecados, né, são aquelas questões que a gente vivencia, que a gente tem que passar, a gente não sabe como lidar com isso, né? Mas vamos lá. Casa 69. Brahma Loka. Vou pegar aqui a casa 69. Exatamente, Sandra, é mostrar a fragilidade, não só para você, mas como para as outras pessoas. Por você na sua participação, viu, Sandra? Ó, continua aí, firme e forte. Está sendo um prazer imenso estar fazendo essa live com você aqui, cara. Você está passando um pouco desse Mahalila para essas pessoas que estão nos acompanhando, que aceitaram o chamado, que estão aqui junto com a gente jogando. Vamos lá para a casa 69. Brahma Loka, plano do absoluto. Nós temos aqui as 3 fases, né, dos deuses hindus. E ela nos traz o seguinte: qual a relação do propósito da vida e a questão trazida ao jogo? Então deixa aqui para vocês refletirem um pouco, quem está aí julgando, que respondeu o chamado, que está nos acompanhando na jogada. Qual o relacionamento, qual a relação do propósito que você tem na vida de vocês em questão ao que foi trazido ao jogo, ao desafio que vocês escreveram? Qual a relação disso com o seu propósito de vida, né? Em toda criação existe um propósito. Vamos aprofundar um pouco mais aqui em Brahma Loka. Muito bem, Sandra, muito bem. Sandra falando que ela foi chamada aqui para estar julgando. Muito bem, continua aí, Sandra. Eu espero que esteja trazendo aí vários insights aí para você, que você esteja, né, trazendo aí essas respostas que você trouxe aí para o seu desafio, né? Então vamos lá, casa 69, Brahma Loka. A partir dessa casa em diante, caminhamos pela consciência dos arquitetos do jogo. É como se estivéssemos olhando o jogo de fora. Brahma é o princípio da criação, a energia que gera a vida. Em toda criação existe um propósito. Nesse estágio ocorre uma reflexão a respeito do propósito da vida e da relação entre esse propósito e a questão trazida para o jogo, pois qualquer ação que não se liga ao propósito maior é a Dharma e se relaciona com a natureza dos desejos. Aqui, o jogador tem a oportunidade de enxergar o valor do jogo, escolher, esquecer tudo para poder renascer e ter mais uma chance de chegar à casa 68, Bhakti Loka, autorrealização. É a única maneira de fazer isso, é chegar na casa 72, Tamoguna, que representa a morte ou a inconsciência. Então a casa 69 vai nos trazer o seguinte, né, que a gente temos que caminhar pela nossa consciência, pelos nossos próprios arquitetos, pelo nosso eu superior, né? Isso vai estar nos trazendo a criação, aquela energia que vai gerar vida, né, para a gente. Então vamos aqui para a nossa 4ª jogada, que também pode vir ser a última, mas não sei o que o jogo vai nos reservar. Mas vamos ver aqui, vamos ver. Sattoguna, casa 70. Sattoguna, natureza verdadeira. Aspecto da matéria, que evoca o equilíbrio e a pureza e a harmonia. Esta é Sattoguna, casa 70. Sattoguna, natureza verdadeira. Sat significa verdade. Quando ocorre a liberação, a verdade é sinônimo de consciência cósmica. Porém, quando ainda atrelada ao karma, ela está sujeita aos 3 gunas ou atributos da matéria, tamas, rajas e sattva. Tudo que é manifestado no plano material contém esses 3 atributos. Essa casa está relacionada especificamente a sattva guna, o aspecto da matéria que evoca o equilíbrio, a pureza e a harmonia. Uma pessoa sattvika é uma pessoa calma, paciente, altruísta, lúcida, moderada, modesta, não prolifera maus pensamentos, não ofende, não insulta, e seus pensamentos, palavras e atitudes são coerentes.
Portanto, essa casa conecta você a essas qualidades, fazendo com que você reflita se está tendo uma vida sátrica. Então, a casa 70 ela nos traz a seguinte reflexão: será que nós estamos evocando o equilíbrio interior, a nossa pureza, a nossa harmonia? Será que temos que ter um pouco mais de calma, ser um pouco mais paciente, altruísta, para a gente conseguir, não trazer pensamentos negativos, não insultar com maus pensamentos, com palavras que não são coerentes a uma vida de pureza, a uma vida de paciência, a uma vida altruísta. Então vamos ver aqui. 2. Tamoguna, casa 72. Bom, nós já vamos finalizando aqui, já a nossa jogada. Tamoguna, inércia. Obscurantismo, esquecimento. Casa 61, plano terrestre. Última casa do jogo. Representa uma nova fase. Tamoguna. Tamas Guna, a inércia. A obscuridade ou esquecimento é a última casa do jogo, porém representa o começo de uma nova fase. Ela surge na forma de uma serpente que leva você de volta para o plano terrestre. Casa 51, Prithvi. Quando escolhe silenciar a vida material através do corpo, você concorda com as regras do jogo. Você escolhe entrar nele através da ignorância, do esquecimento e da escuridão. Quando passa da casa 58 para a Kunda Louca, sem parar nela, você acessa os planos superiores. Porém, ainda não extraiu e absorveu o que a experiência do jogo tem a lhe oferecer. Nessa casa, você é chamado a compreender o real valor da vida, assim como o valor da própria ilusão de Maya Maya. Se escolher jogar o jogo é porque existe um propósito maior. Então você agradece até mesmo a ignorância. Então, a casa 52 vai nos trazer o seguinte. Será que nós temos que compreender qual é o real valor que a gente está dando para a nossa própria vida? Será que você, Cássia, será que a Sandra, será que as pessoas que estão presentes aqui na live, será que elas estão dando o próprio valor para a vida delas? Será que o valor que elas estão dando é o valor que elas merecem mesmo? Isso é o que a Tamasguna, a casa Tamoguna da inércia nos traz. Será que a gente está dando o nosso próprio valor? Será que a gente está valorizando nós mesmos? E isso nos leva à casa 51, onde a gente encerraremos a nossa partida de hoje com a casa 51, que vai nos trazer Temos aqui Gaia. Prithvi, Mãe Terra, valoriza a natureza, a água, o alimento, tudo que a Mãe Terra proporciona. Prithvi é a energia da Mãe benevolente e nutridora, para a qual todos são iguais. A Mãe que nos faz distinção entre seus filhos, ela entrega seus nutrientes, sua energia e vitalidade para todos, sem preferência ou exceção. Prithvi representa o próprio palco do tabuleiro do Mahalila. É uma energia que chega para trazer reflexão a respeito da relação do jogo com a sua própria vida. Ao visitar esta casa, você está sendo convidado a questionar-se sobre como está fazendo valer sua experiência na Terra. E questione: estou fugindo do sofrimento ou estou realmente jogando o jogo? Aqui está a cauda da serpente de Tamoguna, na casa 72, que simboliza a inércia, a inconsciência e a escuridão. Ela é a última casa do tabuleiro e fica além da iluminação espiritual, casa 68, Vakunda Louca, e, portanto, com um aspecto superior, que pode ser comparado à energia de Shiva, o destruidor do universo, simboliza o fim de um ciclo e o início de outro. A serpente de Tamoguna convida você a renascer para recomeçar a experiência e, a partir de uma nova perspectiva, poder valorizar o jogo. A principal mensagem dessa casa é: cultive a gratidão. Não brigue com a matéria e com as suas leis. Aceite o jogo e com ele e alinhe-se com o fluxo da vida. Valorize a natureza, a água, o alimento e tudo que a Mãe Terra proporciona. Então, para finalizar aqui a nossa partida, que nós tivemos aí, o jogo no Source hoje foi o seguinte:
gratidão, vamos saber valorizar mais a nós mesmos, né? Como foi questionado aqui na casa, né? 51, né? Que eu deixei a reflexão aí para vocês que acompanharam aí a nossa jogada, né? Nossa jogada aí de hoje. Vai fazer a seguinte reflexão para a gente, né? Então deixa essa reflexão aí para vocês. Estou fugindo do sofrimento ou estou realmente jogando o jogo? Então é isso. Então, pessoal, será? Então a mensagem do jogo de hoje é a seguinte: será que você está fugindo do seu sofrimento? Ou você está realmente jogando o jogo? E é hora de recomeçar. É um novo ciclo, uma nova oportunidade, um novo começo. Então, isto é o que o jogo nos trouxe hoje. Vamos nos valorizar mais, vamos reconhecer o nosso valor, vamos viver a gratidão, né? Vamos trazer essa reflexão para o nosso interior, né? Vamos esquecer um pouco, né? Será que o nosso sofrimento está muito forte ou não? Será que devemos repensar algumas questões, algumas atitudes, né? Será que é hora de renascer, né, para recomeçar uma nova experiência? Então, é isto que o jogo nos transmitiu hoje. Então, pergunta aí o que você achou, Cássia, Sandra, o que vocês acharam aí dessa jogada? Eu sei que só foram 4 rodadas, mas o que talvez nos trazer hoje foi isso, a gente está valorizando nós mesmos, a gratidão. Será que na hora de a gente recomeçar uma nova vida, uma nova experiência, uma nova vivência? Então vamos lá, agora é com você, Cássia. Muito interessante. E as palavras que eu vou guardar, né? É gratidão, a gente está agradecendo sempre, porque parece que sempre a gente olha tudo muito negativo, a gente tem muito julgamento, a gente critica demais. Então vamos trazer essa gratidão mais para os nossos dias, né? Vamos agradecer mais pela nossa vida, por estar aqui. Vamos agradecer pelas pessoas, né, que estão ao nosso redor, pela nossa família, né? E esse é o momento então de renascer, né? Vamos jogar o jogo da vida, vamos viver feliz só hoje. E quando chegar amanhã a gente também falar isso, vamos viver felizes e fazer tudo o que está no nosso alcance só hoje, né? E todos os dias ter essa mentalidade, né? Se fosse nosso último dia aqui na Terra, o que a gente ia fazer? Com certeza a gente ia aproveitar muito, a gente ia sorrir bastante, a gente tentaria conversar com as pessoas que faz tempo que a gente não conversa. Nossa, muita clareza aí no jogo. Realmente a gente começa assim, né, bem desanimadinho e vai tendo elucidando nossos pensamentos, a gente vai tendo uma visão diferente. Eu espero que quem acompanhou aqui também, a Sandra estava aí conosco, né, que tenha trazido para ela também uma sensação maravilhosa, uma sensação de paz, que ela tenha compreendido o sentido mesmo do jogo do Mahalila, que tenha fazido sentido para ela. Se ela estiver aí conosco ainda, se quiser escrever aí no chat para nós como que foi essa experiência, pode escrever. Se gostou, se não gostou, como que foi, né? Dá o feedback, né, Rodrigo? Com certeza. Estou deixando um convite aí, que sexta-feira agora nós temos uma entrevista com uma outra pessoa que jogou o jogo, que é a Aline do Viver de Gratidão, né? Ela vai estar aí com a gente, tendo um bate-papo com ela sobre a experiência dela do Mahalila. Temos umas outras sequências de entrevistas. E continue aí acompanhando aí o Stories, né? Nossa, Sandra, que pena, mas o final, Sandra, aqui do jogo, só para dar uma reflexão para você, foi a seguinte: será que a gente está dando, né, valorizar a nossa própria vida como a gente merece ser valorizado, né? Será que na hora a gente está recomeçando, tá um novo começo, uma nova experiência? Então, é isso que o jogo quis nos trazer. E deixar aí o convite aí também aberto. Se quiser, continue aí seguindo aí, seguir aí o Stories. Lembrando também que no dia 17/6 teremos uma pequena surpresa aí. Mas se alguém tiver interesse em estar participando também no dia 17/6, continue acompanhando aí os Stories, né, que em breve estarei liberando aí o link para estar entrando para esse grupo, para estar vivendo a experiência do dia 17, que vai ser uma experiência incrível.
incrível, pessoal. Mas eu só tenho que agradecer a você, Cássia, né, as pessoas que acompanharam aí a live. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco, né, sobre o Mahanila, né? Aqueles que puderam acompanhar até o final, bem aí depois na gravação, para entender um pouco mais esse jogo da vida, né? Não você me envia no direct o que você quer, que você recebeu eu quero aqui, eu não entendi o porquê, você me envia um direct aí depois que eu te passo mais informações, tá? Mas vamos lá então, Cássia, fazendo um fechamento aqui, né? Fazendo um fechamento aqui do jogo. Então o que o jogo nos trouxe hoje? Momento de recomeços, né? De renascer, de novas experiências, né? De saber valorizarmos a nós mesmos, né? De aprender, né? Ter esse valor, valorizar a nós mesmos. Sandra, você está querendo o link? Na minha bio do meu Explorador Terapias, lá tem um link lá do Bitlink, depois eu envio no direct aí para você o Bitlink, você vai buscar lá dia 17/6, lá que aí eu já te acrescento lá, e se quiserem compartilhar, estamos aí para isso. Mas finalizando aqui o nosso fechamento, né, então o que o jogo nos transmitiu hoje foi isso. A gratidão, o novo recomeço, novas experiências. Então é um momento aí de recomeçar, de renascer, né? Como trazendo aquela lenda, né, da Fênix, né? A Fênix, ela morre das suas cinzas e renasce das suas cinzas. Então eu acho que a coleção ele podia resumir mesmo, o jogo de hoje é o renascimento, o renascer para novas experiências, né? Para uma nova visão da nossa vida e tudo mais. Gratidão aí a todos. Muito obrigado, Cássia. E terminamos por aqui. Foi uma linda live, Rodrigo. Gratidão a você. Trouxe várias experiências suas aqui para nós, né? E esse jogo aqui é maravilhoso. Se vocês então, né, querem jogar, querem aí contratar, né, o Rodrigo, né, explorador de terapias, para estar fazendo um atendimento a mais com vocês, né? Procurem pelo direct ou Explorador Terapias, né? Sempre assim, sempre vai ser maravilhoso, né? Rodrigo tá atendendo as pessoas, né? E minha gratidão. Olha só, olha os feedbacks aí maravilhosos, ó. Foi maravilhoso, estou passando esse processo. Obrigada. Que bom, Sandra. Que ótimo, né? Muito bom. A gente então, isso fica feliz, né? Com certeza. Feedback. Foi assim, né? E a gente recebeu parte bastante coraçãozinhos, né? E eu adoro isso, eu adoro vocês estarem comentando mesmo. Olha, foi o aviãozinho que eu mandei. Gratidão você por ter entrado aqui e ter ficado até o final. E a gente continua, né, com os trabalhos aí de terapia, o Rodrigo, né, na experiência de mago, eu com as constelações, com a leitura corporal. E o meu forte abraço para todos. Rodrigo, um prazer imenso você estar aqui comigo hoje, na live. Que bom que gostou do convite. Quer finalizar mais alguma coisa aí, Rodrigo? Não, só para finalizar, só reforçando aí, né, a live do dia de sexta-feira agora. Temos um interesse aí com uma pessoa que vivenciou o Mahanila. Seguem aí meus stories, acompanhem aí a divulgação do dia 17/6, vai ser uma experiência também incrível, né, que aqueles que precisarem, que estão sentindo esse chamado também para estar participando, para estar jogando novamente, pessoal, envia, compartilha. E do mais, Sandra, você me envia um direct que eu te envio o link direitinho, tá bom? Mais gratidão a todos. E daqui a um tempo a gente volta aí para fazer com o Rodrigo daqui no meio do ano, talvez, né, Rodrigo? Com certeza. Até mais. Até mais. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão.